Deuteronômio, está lá no comecinho da Bíblia, é o 5º livro da Bíblia, no capítulo 30, nós leremos do versículo 15 ao versículo 20. Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao versículo 20. Enquanto você encontra o texto, o título da mensagem dessa noite, da nossa reflexão dessa noite, é Escolha a Vida. Escolha a vida. Você vai perceber que esse é o apelo que Deus faz para o seu povo nesse texto, e é um apelo que ecoa ao longo dos anos, dos séculos, e que nos alcança nessa noite. Escolha a vida. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15. Você encontrou aí, amém? Amém. Aleluia. Diz assim o texto: Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão e não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Irmãos e irmãs, Deuteronômio é um livro que ele relata uma repetição. Deuteronômio é um livro onde Moisés, ele repete, ele faz uma releitura, ele reitera a lei que Deus já havia dado. Na verdade, ele faz isso porque uma geração havia passado. Você sabe, conforme a história do povo de Israel, que eles peregrinaram por quase 40 anos no deserto, e acabou que passou então aquela geração que teve aquela primeira experiência com Deus, e aqui muito poucos estavam daquela primeira geração, mas vinha já surgindo uma nova geração. Então Moisés, ele, antes de encerrar a sua vida e o seu ministério, ele faz essa releitura, ele traz novamente a lei para relembrar esse povo, para reafirmar as promessas de Deus, a aliança de Deus para esse povo. E esse texto que nós lemos, essa porção que nós lemos, é como se fosse a conclusão de todo o discurso que Moisés faz. Na verdade, ele fez vários discursos, mas aqui ele já está encerrando, já está chegando no desfecho da sua mensagem, e ele faz essa aplicação, esse apelo. Deus fala por meio de Moisés, fazendo um apelo para esse povo. Olha, eu já coloquei diante de vocês o caminho do bem, o caminho da vida, eu já deixei a vocês as instruções, eu já disse a vocês como vocês devem viver, como vocês devem se comportar para que vocês sejam bem-sucedidos. Agora cabe a vocês escolherem esse caminho da vida. E esse apelo para que o povo de Deus escolha a vida, escolha o caminho da vida, escolha o caminho da obediência, é algo que Moisés faz com uma ênfase muito grande e que alcança o meu e o seu coração nessa noite. Sabe que a ideia aqui, irmãos e irmãs, é de escolher uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida abundante. Como Jesus disse certa vez, eu vim para que vocês tenham vida e vida
em abundância. Tem pessoas que, infelizmente, elas apenas existem. Biologicamente, fisicamente, elas estão vivas, mas não tem vida no coração, não tem vida interior. É uma vida que não faz sentido, uma vida que não tem propósito. É uma vida alienada, aleatória. Mas aqui Deus está dizendo, eu tenho um caminho de vida para vocês. De uma vida abundante, de uma vida próspera, de uma vida frutífera, de uma vida de paz e de alegria e de propósito na minha presença. Certamente não será uma vida sem lutas, mas o caminho que Deus nos propõe é uma vida abundante na presença dEle. E essa vida, irmãos e irmãs, Deus Ele propõe e Ele traz aqui alguns ensinamentos nesse texto que são para o meu e para o seu coração. E a primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que a primeira razão pela qual nós devemos escolher a vida, escolher o caminho da obediência à palavra de Deus, escolher andar no caminho que Deus preparou para nós, é porque nós já fomos escolhidos por Deus. É curioso porque Deus ele se dirige a esse povo e Ele diz para eles, escolham a vida. Mas Deus está aqui falando para um povo que já era o seu povo escolhido. Um povo que Deus já havia escolhido, já havia elegido em Abraão. Deus faz ali a sua aliança com Abraão, depois Isaac, Jacó, que vem a se tornar Israel. E a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5, que Deus se refere a esse povo e os chama de sua propriedade particular. Ele diz para esse povo, olha, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos. Deus escolheu a nação de Israel. Deus escolheu esse povo para ser o seu povo, para ser aquele povo para quem Ele iria se revelar, para quem Ele iria manifestar o seu poder e a sua glória, aquele povo que Ele usaria para manifestar o seu nome nesse mundo. Então Deus já escolheu esse povo, e agora, uma vez escolhidos, Ele diz, eu já escolhi vocês, eu já coloquei diante de vocês um caminho de vida, e agora o meu apelo é que vocês vivam de acordo com essa obra que eu fiz. Vivam de acordo com aquilo que eu preparei para vocês. Não se desviem seguindo outros deuses. Não se desviem seguindo os pagãos. Mas continuem firmes no caminho que eu propus para vocês trilharem. E assim como o povo de Israel, eu e você, meu irmão e minha irmã, nós somos o povo escolhido, eleito de Deus. Nós somos a igreja de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Pedro escreve palavras tão profundas. Ele diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu acho muito forte essa frase. Sabe que Deus, irmãos e irmãs, Ele não gosta de dividir as coisas dele com ninguém, sabia disso? E o texto diz aqui que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. A minha vida não pertence a mim mesmo. A sua vida não pertence a você. Nem ao seu cônjuge, nem a ninguém. A nossa vida pertence a Deus. Ele é o nosso dono, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele nos comprou na cruz do Calvário. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, no versículo 4 diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus. Então eu e você, irmãos e irmãs, somos pessoas que em Cristo Jesus fomos escolhidos para ser o povo de Deus, os filhos e filhas de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. Tem pessoas que dizem, pastor, eu faço o que eu quiser da minha vida, porque a vida é minha. Então eu vou viver da maneira que eu quiser. Errado, a vida não é sua, a vida é dele. A vida pertence a Ele. Eu e você pertencemos a Ele. E essa é a primeira razão pela qual eu e você devemos responder a Deus, corresponder a Deus, aquilo que Ele fez por nós, vivendo uma vida de obediência, uma vida de submissão, uma vida que glorifique a Deus. Martinho Lutero,
Ele dizia que quando o ser humano toma a iniciativa de ir em busca de Deus, é porque, na verdade, o Espírito Santo de Deus já alcançou essa pessoa e está conduzindo ela ao Pai. Já parou para pensar nisso? Eu sempre gosto de falar isso e como Paulo diz, eu não me canso de falar a mesma coisa, porque tem coisas que é importante a gente enfatizar. A diferença entre a religião e o Evangelho. A religião é o homem em busca de Deus. A religião é o homem prestando culto a Deus, vivendo uma vida moralmente correta para agradar a Deus, o homem tentando conquistar Deus e conquistar a salvação de Deus. Mas o Evangelho, ele é exatamente o contrário. O Evangelho é um Deus que alcança o homem. É um Deus que vem em busca e salva o ser humano. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Jesus disse também, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Então eu e você, meu irmão e minha irmã, podemos viver essa vida plena, essa vida de paz, de alegria e com propósito, sabendo que em Cristo Jesus nós já fomos escolhidos para uma vida abundante. Você pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus. Mas a segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que nós devemos escolher a vida porque, de fato, fica muito claro nesse texto que existem dois caminhos. E existem dois caminhos, e se existem dois caminhos, existem dois destinos. Ele fala claramente que há o caminho do bem, cujo destino é a vida. Mas há também o caminho do mal, cujo destino é a morte. Deus, ele deixa explícito aqui que há o caminho do bem, o caminho da obediência, da submissão, de viver de acordo com a vontade de Deus e de ter uma vida alegre, uma vida próspera, de paz, de alegria, uma vida abundante. Mas tem também aquele caminho da desobediência, onde a vida será amarga, onde a vida não terá sentido. E meu irmão, minha irmã, tem dois extremos que eu e você devemos tomar muito cuidado. O primeiro extremo é daqueles que são pessimistas demais, que são fatalistas, que acham que tudo vai dar errado, que tudo vai acabar mal, que a coisa está indo de mal a pior. Você conhece pessoas assim? Pessoas que pode estar tudo indo muito bem, ela fala assim, estou até desconfiado, alguma coisa vai dar errado, porque está indo tudo muito bem. Pessoas que acreditam que sempre há uma conspiração, um mal por trás de tudo, que tudo vai dar errado, que as coisas só vão piorar. Esse é um campo perigoso de nós andarmos. Mas um campo igualmente perigoso é o daqueles que são otimistas demais, que acham que a vida é só colorida, que a vida é só ensolarada, que vivem no, como se diz, no fantástico mundo de Bob, achando que tudo vai dar certo, que tudo é bom, que não tem mal nenhum. Pelo contrário, nós devemos entender que as duas coisas são verdades. E que o resultado, na verdade, vai depender da minha e da sua escolha. Quem sabe aquilo que eu e você estamos vivendo hoje é resultado de escolhas que fizemos no passado. Tanto escolhas boas, como também escolhas ruins. Sementes que semeamos no passado e que a colheita chegou hoje. E quem sabe olhamos para trás e dizemos, poxa, que escolha ruim que eu fiz. Por que é que eu não fui por outro caminho naquela época? Mas hoje também, aquilo que semeamos no dia de hoje, nos tempos atuais, nós vamos colher no futuro. Então as escolhas que fazemos hoje, elas vão ter um impacto, um reflexo na nossa vida futura. Por isso que eu e você devemos escolher o caminho do bem, devemos escolher o caminho da obediência à palavra de Deus, devemos nos sujeitar à vontade de Deus e fazer aquilo que agrada a Deus, porque Ele tem o melhor para mim e para você, irmãos e irmãs. Ele sabe o que é melhor para nós, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, os planos dele são melhores do que os nossos. Por isso vale a pena eu e você nos sujeitarmos, ainda que não tenhamos a compreensão completa, mas vale a pena nos sujeitarmos à vontade de Deus, à obediência a Deus, porque certamente
esse é o caminho da vida. Você pode dizer amém para isso? Amém. O Salmo número 1, os primeiros 3 versículos, você conhece, um salmo muito conhecido, um texto muito conhecido. Você não precisa abrir, mas eu vou fazer menção. Diz assim: bem-aventurado, outra tradução diz, como é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o resultado disso. Versículo 3, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. O salmista começa falando de alguém que é bem-aventurado, que é mais do que feliz, e termina falando que essa pessoa será bem-sucedida em tudo o que ela fizer. Mas que caminho essa pessoa escolheu? Ele abriu mão do caminho dos pecadores, dos escarnecedores, e ele decidiu seguir o caminho da obediência à palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, viver de acordo com essa palavra. Deus nos faz essa promessa. É claro que as lutas vêm, irmãos e irmãs, e muitas vezes eu e você não fazemos nada de errado, e chegam umas lutas grandes na nossa vida, e a gente fica pensando, o que será que eu fiz para vir uma luta tão grande, uma tempestade tão grande? Então já tem aquelas coisas que vêm na nossa vida sem a gente fazer nada. Agora, por que nós vamos ficar procurando caminhos errados, caminhos tortuosos, caminhos que vão destruir, quem sabe, a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, o seu ministério? Quantas pessoas que vão pelo caminho do adultério, pelo caminho da infidelidade, sem pensar que isso pode e vai, muito provavelmente, destruir a sua família. Pessoas que vão pelo caminho de fazer coisas erradas no campo financeiro, que plantam sementes ruins na sua vida financeira, agindo de má fé, dando calote, não sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, não sendo generoso, e lá na frente vai colher o quê? Vai colher aquilo que plantou. E essa palavra, ela é dura sim, irmãos, ela é desafiadora para o meu e para o seu coração. Mas Deus nos dá a oportunidade de hoje mudarmos essa realidade. Deus nos dá a oportunidade de tomarmos decisões melhores hoje, de plantarmos boas sementes para colhermos algo diferente lá na frente. Em tantas áreas da nossa vida, no trabalho, no ministério, nas relações sociais, na família, eu e você precisamos escolher o caminho do bem, o caminho da obediência. Sabe que esse texto, ele, ao longo da história do povo de Israel, isso acontece de uma forma muito nítida. Se você conhece a história do povo de Israel, você já leu o Antigo Testamento, você sabe que havia um ciclo. O povo se voltava para Deus, o povo se voltava para a palavra de Deus, o povo começava a obedecer a Deus e andar segundo os princípios de Deus, então eles tinham vitória, eles eram bem-sucedidos. Mas quando eles se desviavam da palavra de Deus, quando eles eram rebeldes, desobedientes, quando eles faziam aquilo que era errado, eles tinham o quê? Derrota. E o ápice desses altos e baixos na vida do povo de Israel aconteceu em algo chamado exílio. O que foi o exílio? O exílio foi um grande castigo que o povo de Deus recebeu. Foi algo que foi consequência da sua rebeldia, consequência do seu pecado, consequência da sua rebelião contra Deus. E quantas vezes Deus alertou esse povo? Quantas vezes Deus disse, olha, voltem-se para mim. Mas eles continuavam rebeldes. Então veio o exílio. 70 anos exilados, vivendo distantes de Jerusalém, distantes do templo. E isso para o povo judeu era um castigo enorme, porque o templo representava a presença de Deus. Mas não é que Deus se arrependeu, não é que Deus desistiu deles. Não, eles é que tomaram caminhos errados. E muitas vezes eu e você fazemos isso.
Deus não nos abandona, meu irmão. Deus não deixa de nos amar e de demonstrar graça para conosco. Mas muitas vezes nós escolhemos caminhos que vão dar em morte. A Bíblia diz em Provérbios que há caminhos que aos homens parecem bons, mas o seu fim é morte. Então eu e você precisamos, debaixo da graça de Deus e da sabedoria do Espírito Santo, buscarmos escolher o bom caminho, o caminho da obediência, o caminho da vontade de Deus para a nossa vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode dizer amém para isso? Amém. Terceira lição e última. É preciso entendermos que essa vida que Deus nos dá, ela flui para outras pessoas. É lindo porque Deus fala para esse povo que se eles viverem uma vida de obediência, olha só versículo 16, se guardarem o mandamento que lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, que andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão na terra que eu estou dando a vocês. A vida, quando nós escolhemos o caminho da vida abundante, quando nós escolhemos o caminho da obediência, isso flui através de nós. Você que é pai, você que é mãe, olhe para mim. As minhas e as suas escolhas impactam na vida dos nossos filhos e impactam nas gerações vindouras. Tanto as decisões boas como também as ruins. Aquilo que eu e você fazemos impacta as pessoas que estão ao nosso redor. Impacta a vida das pessoas que se relacionam conosco. Eu fico pensando, o que será que as pessoas que convivem comigo, não vocês, as pessoas lá de fora, quando elas olham para a minha vida, o que será que elas pensam? Será que elas veem essa vida de Deus, essa vida abundante, essa vida de Cristo sendo manifesta em mim? Como Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo ele escreve aos Gálatas e ele fala das marcas de Cristo. E as marcas de Cristo ali, a ideia, sabe quando você põe aquele ferro quente no animal para marcá-lo? Essa é a ideia, estigma. As marcas de Cristo, marcas autênticas. Não é papo de gente religioso não, irmãos e irmãs. Não é gente que usa camiseta com versículo, apesar disso ser bem bacana. Não é gente que fica com aquele papo crentez apenas. Mas é gente que tem as marcas de Cristo. Gente para quem as pessoas olham e falam, uau, essa pessoa é diferente. Qualquer um teria uma atitude diferente nesse momento. Mas essa pessoa, ela segue um caminho diferente. O caminho da obediência. Qualquer pessoa se aproveitaria dessa situação para se dar bem. Mas essa pessoa não. Essa pessoa é íntegra. Essa pessoa é correta. O que será que os de fora pensam quando olham para mim e para você? A proposta, o propósito de Deus para o povo de Israel é que eles fossem, o povo queria manifestar e revelar esse Deus ao mundo. Deus escolheu uma nação, um povo, mas ele queria se manifestar a toda a humanidade. E ele usaria o povo de Israel. Você sabia, a propósito, que o povo de Israel tinha uma missão, eles tinham uma ação missionária a cumprir dentro do propósito de Deus? E diga-se de passagem, eles não foram muito bem sucedidos, porque eles se fecharam em si mesmos. Eles acreditavam que eles eram o povo exclusivo de Deus, que Deus era só deles. Será que muitas vezes eu e você não somos aquele cristão, aquele crente, que eu estando bem com Deus está tudo bem? A pessoa que está do lado não importa? Deus nos chama, meu irmão e minha irmã, a vivermos uma vida que manifesta vida na vida de outras pessoas. Você pode dizer amém para isso? Eu vou repetir. A nossa vida deve manifestar vida na vida de outras pessoas. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus.
As pessoas têm que ver a luz de Cristo em nós e glorificar ao Pai. Atos capítulo 11, versículo 26, relata a história, o episódio da primeira vez em que os discípulos foram chamados de cristãos. E algo que eu acho lindo nessa história, irmãos e irmãs, é que os discípulos não se autodenominaram cristãos. Eles foram chamados de cristãos pelos de fora. Hoje em dia está na moda dizer eu sou cristão, eu sou crente, mas a essência da palavra cristão, que significa pequeno Cristo, uma parte de Cristo, é que os discípulos foram chamados pelos de fora. As pessoas olhavam para os discípulos de Jesus, para a igreja primitiva e diziam, olha só, eles são pequenos cristos, eles se parecem com Cristo, eles são cristãos. Cristãos verdadeiros que carregam a marca de Jesus. Amém, irmãos? Essa palavra vem de encontro primeiramente ao meu coração. E a minha oração sempre é, Senhor, se não fizer efeito na minha vida, não me permita pregar. Porque eu oro e eu busco que a palavra seja efetiva primeiro na minha vida. Mas que cada um de nós nessa noite, eu e você, possamos ouvir esse apelo, esse chamado de Deus, que ecoa aos nossos corações, escolha a vida. E eu quero fazer aqui 3 apelos, aplicando essa palavra para o nosso coração, para os nossos dias. O primeiro deles é para você que talvez ainda não encontrou a vida, ou você não entendeu que a vida te alcançou. Eu disse aqui no início que nós fomos escolhidos por Deus. E talvez você ouve essa palavra e diz, pastor, eu quero encontrar a vida, eu quero escolher a vida, mas eu não sei onde ela está. Eu quero te dizer que Jesus é a vida. E Ele te dá vida eterna. Então, quem sabe você tem andado errante por esse mundo. Talvez seja a sua primeira vez aqui nessa noite, mas você ficou acanhado de descer no espaço comunhão. Jesus te alcança nessa noite, meu irmão, minha irmã. Ou talvez você esteja já há um tempo frequentando a igreja, mas a sua vida ainda está vazia, o seu coração ainda tem um espaço vazio, a sua vida ainda não faz sentido completamente. Jesus Cristo te alcança nessa noite. Entregue a sua vida a Ele, porque Ele tem vida, e vida abundante para mim e para você. Mas eu também quero fazer um apelo, um segundo apelo, para você que já entendeu, que já entregou a sua vida a Jesus. Mas quem sabe você está fazendo umas escolhas erradas. Você tem lançado umas sementes erradas. O Dr. João Correia, na nossa conferência de homens, há uns 15 dias, ele colocou um vídeo curtinho, simples, mas que tocou profundamente todo mundo que estava aqui. Um cachorrinho, pequenininho, morava ali numa região, tinha um lago e um jacaré, na beira do lago. Aí o cachorrinho foi lá, latiu para aquele jacaré, avançou nele, o jacaré foi embora para o lago. Aí o cachorrinho pensou, opa, eu ganho desse jacaré aí, né? Isso aconteceu umas 2, 3 vezes. Até que chegou uma hora que ele ficou latindo perto, o jacaré pegou ele e levou para o lago. E aí a reflexão que eu quero trazer aqui, que foi o que o Dr. João Correia deixou, às vezes a gente faz isso com o pecado, sabia? A gente fica flertando com o pecado. A gente vai lá e, deu certo, saí ileso dessa vez. Ninguém viu, pastor Fábio. Passou batido. Ninguém ficou sabendo. Vou fazer de novo. Seja qual for a área da sua vida. E aí nós vamos chegando cada vez mais perto, perdendo medo, até que no momento o pecado pega a gente de jeito, irmãos. A minha esposa, ela tem uma frase que eu acho muito bacana. Ela diz assim, limite é para você não chegar nele. O limite existe para você ficar longe dele.
Porque se o limite é aqui e eu chego aqui, eu fico confortável, digo, não é tão ruim assim. Aí eu estendo o limite um pouquinho mais para lá. E quando a gente vê, a gente já passou o limite faz tempo. Então, em nome de Jesus, talvez você que já conhece a Cristo, que já entregou a sua vida a Cristo, mas que está, quem sabe, vivendo consequências de escolhas que você fez no passado, está passando por uns perrengues grandes aí, por coisas erradas que fez, meu irmão, minha irmã, é tempo de mudança, é tempo de uma nova posição, de um novo posicionamento. Mas também um terceiro apelo que eu quero fazer nessa noite, é para você que já foi alcançado por Jesus, e você que tem feito boas escolhas e está vivendo essa vida abundante que Deus tem para nós. Mas talvez você ainda não entendeu que essa vida precisa transbordar na vida de outras pessoas. Quem sabe você tem sido um cristão egoísta. As pessoas estão do seu lado, vivendo uma vida miserável, sem alegria, sem paz, vivendo uma vida sem propósito. E nós que temos a vida eterna, Jesus disse que do nosso interior fluirão rios de água viva. E esse rio, meu irmão, minha irmã, precisa alcançar outras pessoas. A minha vida e a sua vida precisa fluir na vida de outras pessoas.